Muito bem, o Abrindo o Jogo está de volta hoje recebendo ele que é formado em Teologia, Administração de Empresas, líder religioso, pastor da Igreja Batista Nacional em Alta Floresta. Aliás, nos últimos dias aconteceram algumas viagens aí para Israel. Salvo engano, não foi nenhuma viagem, foram duas, pastor, ou mais, que eu não tenho conhecimento. Essa foi a primeira viagem que nós organizamos aqui em Alta Floresta, que foi uma caravana daqui. Foi um grupo, nós somos em 32 pessoas. Mas a minha segunda viagem é Israel. Há 2 anos atrás eu ganhei uma viagem para lá, uma passagem, eu e minha esposa, e nós fomos lá, conhecemos e gostamos muito. E aí começamos a trabalhar, porque muitas pessoas da igreja despertaram o desejo de conhecer. E aí nós trabalhamos e organizamos um grupo, foi uma viagem... A viagem que todos, você deve também, numa próxima, vale a pena ir. Muito falada essa viagem, pastor, muito comentada. Que bom. Muito comentada. Que bom, foi ótimo, foram muitas pessoas aqui. Pastor, a Igreja Batista Nacional, ela hoje, o senhor falou agora há pouco que estão lutando para terminar o templo, ainda falta muito? Oliveira, falta um pouco. Foi um projeto audacioso, ousado, pelo menos? Foi. Esse é um projeto que nós tínhamos feito ele no papel, ele assim, na mente, no papel, em diretoria, ele foi trabalhado há uns 8 anos atrás. E aí nós vínhamos esperando o momento de começar. E sempre assim, a coragem... você sabe que é para Deus, que é Deus que está à frente de tudo, mas sabe que Deus ele trabalha em parceria conosco. Então, você depende dessa colaboração humana também. E aí surge o medo, se vamos conseguir, se vamos dar conta. E vão dar conta? Vamos, graças a Deus sim, porque hoje o que falta sim detalhes, né? Hoje falta apenas detalhes no acabamento. A parte funcional, a parte principal está 100% pronta, só falta a questão de acabamento e falta alguns detalhes. O senhor sabe que é sempre muito polêmica, até porque a conversa ela gira na cidade, é sempre muito polêmica essa questão de construção de uma igreja, ainda mais um templo que realmente levanta suspiros, como o templo da Igreja Batista. Com relação à captação dos recursos, e ali da igreja existe uma outra figura também que as pessoas gostam muito de atribuir. Olha, a Igreja Batista Nacional só conseguiu chegar onde está, palavras de terceiros, não são minhas, porque lá dentro tem o irmão Luiz Olavo, que é muito rico, é muito fazendeiro, tem muito dinheiro, ou outras personalidades conhecidas do município. Como que o senhor reage, enquanto líder desta igreja, a comentários desse tipo, pastor? Então, falar que é fácil lidar, não é, porque às vezes tem coisa que, não que a gente fica magoado, mas tem coisa que eles se ofendem, porque você ouve de tudo, né? A gente ouve pessoas, comentários positivos e alguns negativos. A gente ouve muito comentário positivo, mas tem alguns negativos. A captação de recursos. A igreja, ela trabalha assim, com a boa vontade e a compreensão dos membros da igreja. Então, as pessoas dizem, mas como que consegue construir? Oliveira, nós nunca tivemos a doação de um tijolo da prefeitura, de um palmo de terra ou de um caminhão de terra, dizendo assim, isso aqui foi ganho, foi alguma negociação política, alguma aliança política, alguém mandou dinheiro de fora, outro estado, a denominação, a Convenção Batista Nacional que ajudou, não. Nós temos muitos colaboradores, inclusive pessoas não crentes, tá? Muita gente. Nós ganhamos muitas doações que não sabemos nem quem doou, que nunca apareceu o nome. Já chegou o caminhão lá, por exemplo, de cimento, entregando 10, 15, 20 sacos de cimento, 3, e quem mandou? Falou assim, olha, a pessoa comprou, mandou entregar, é a Igreja Batista Nacional, o endereço, tudo batia certinho, a pessoa mandou entregar. Nós não sabemos nem quem.
mas sabemos que é alguém da cidade, que conhece o trabalho, conhece a igreja, sabe da importância e da seriedade, e que ajudou, vendo a situação, também quis colaborar, abençoar, ajudar. Então, temos muitas colaborações, tivemos dessa natureza. E o grande segredo, a questão é assim, R$1, você fala assim, R$1, o que eu faço com R$1? Não tomo uma Coca-Cola, não dá para tomar uma Coca-Cola, ou seja, não faço quase nada, mas R$1 é R$1. Se você ajunta aí 1.000 pessoas com R$1 cada uma, é R$1.000. E R$1.000, você viaja quase Cuiabá, dependendo da época, para os Estados Unidos, ida e volta. Vai gastar R$1.000, R$1.200, ida e volta, dependendo da época, não sendo alta temporada. Então, ou seja, você vai longe. R$1.000, você faz muitas coisas. Então, essa questão é que soma um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a coisa vai andando. O senhor sabe que nessa etapa o senhor acaba taxado de muitas coisas. Com certeza. Inclusive que você está explorando a vida das pessoas. O senhor se considera um explorador financeiro? Não. Eu considero nessa questão assim, um instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas, né? Porque nós nunca trabalhamos assim forçando. Nunca forçamos ninguém. Um dia até um rapaz, um irmão, foi para a igreja, uma pessoa aqui da sociedade, aqui da cidade, bem conhecido, e ele até de meios de comunicação também. E ele foi, começou a participar lá na igreja, e ele chegou para mim, e isso tem uns 2 anos, e ele disse assim, pô, pastor, eu olhava que a igreja, eu tinha uma barreira com a igreja batista, porque uma pessoa, um amigo meu, mas que também não conhecia bem a igreja, segundo informações ele teve, que a igreja batista aqui, que é o membro que não dá o dízimo, o senhor coloca o nome dele no SPC e no Serasa. E eu falei, é um absurdo, não acredito nisso. Ele falou, pois é, lá a igreja pastora Marilda é assim. Então, olha para você ver o tipos de conversa que sai. E a pessoa acreditou nisso, ele acreditou nisso. E ele me pediu, falou, pastor, me perdoe, porque eu acreditei nisso. Então, Oliveira, assim, eu tenho totalmente, assim, posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente em Deus, assim, que nunca trabalhamos nenhum milímetro nesse sentido ou propósito de explorar, mas ensinar as pessoas o que está na palavra, que nós colhemos o que nós plantamos, em todas as áreas. Nós plantamos, nós colhemos. E é dando que se recebe. Foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus pregou isso também. Não é que ele pregou só isso, mas isso ele também pregou, que é dando que se recebe. Então, onde nós ensinamos, eu falei, irmãos, quem sustenta a igreja somos nós. Nós não temos a ajuda do governo, nenhum centavo de ajuda. Tem uma verba que vem e o governo ajuda as igrejas, porque as igrejas estão prestando um serviço à sociedade também. Então, não existe verba de governo. Então, a igreja é mantida pelos próprios fiéis, são os membros. Em relação, eu quero responder a pergunta que você fez, em relação ao pessoal falar, mas tem o Luiz Olavo, né? Luiz Olavo. Gente, eu quero... chegou um dia, alguém até disse para mim, um membro da igreja chegou para mim e perguntou, falou, pastor, o Luiz Olavo, que é o dono da igreja, falaram aí, eu ouvi uma conversa num frigorífico aí, assim e tal, fui lá matar um boi no frigorífico e conversando ali nos bastidores, surgiu uma conversa, não pessoas, donos do frigorífico não, mas pessoas que estavam lá também vendendo. Do meio. Do meio, e alguém comentou isso. E eu ouvi, e eu falei assim, não pode, eu participo lá da Igreja Batista, não acredito nisso não. Pois é, a igreja lá é do Luiz Olavo, né? Então, gente, Oliveira, o Luiz Olavo foi um grande colaborador, ele ajudou. Ele doou todo o telhado da igreja, cobertura, ele doou 100%. A cobertura da igreja foi uma doação, uma oferta que ele fez. O senhor acha que é por isso que repercutiu tanto dessa forma? Pode ser, mas a maior repercussão que as pessoas falam, assim, porque
O seu Luiz, ele tem ajudado aqui em Alta Floresta, assim, muitas igrejas, muitas. Não só evangélicas, viu, Oliveira? Que eu conheço, que eu sei. Ele tem ajudado muitas instituições, não só aqui em Alta Floresta, mas no Brasil também. Hospital do Câncer mesmo em Barretos, eu sei, assim, não vou falar em valores, mas eu sei de doações deles milionárias, né? Valores altos de doação, assim, para o Hospital do Câncer, que não é uma instituição religiosa, mas uma instituição que presta um serviço fantástico. Fantástico. Então, em Alta Floresta, ele tem ajudado muitas outras instituições além das igrejas, mas ele tem ajudado todas as igrejas. Ele ajudou a nossa igreja, como eu disse, ele doou toda a cobertura e deu uma grande ajuda na compra do som da igreja. Na compra do som da igreja, ele deu uma ajuda, assim, 90% do som da igreja ele doou. Por quê? Porque ele viu a nossa dificuldade. Por exemplo, a gente ali querendo entrar lá dentro do prédio e ainda estava rústico, mas já estava coberto, já tínhamos feito o contrapiso e nós querendo entrar lá dentro. Mas tinha que comprar o som, porque você sai da igreja, por exemplo, o templo que era pequeno, o som ali, aí você muda para lá, aquele som não serve. E aí você vai ter que comprar todo o som, é pesado. Aí você fala assim, aonde que eu vou levantar aí 80, 90 mil reais para me comprar de som? Entendeu? Você fica, e nós começamos a fazer o quê? Alugar o som do Júnior. Todo final de semana, né? Final de semana é quinta e domingo, nós alugávamos o som do Júnior. E pagava para ele aluguel, né? Ele fazia um preço especial para a gente, para nos ajudar. E aí ele vendo isso, ele chegou e disse, né, falou, irmãos, podem comprar o som, pastor, pode ver o som, eu vou doar o som. Aí depois nós compramos, eu falo 90% do som, porque uns 10% depois de complemento, a igreja mesmo acabou comprando algumas coisas. Mas o grosso, o principal, foi doação dele também. Então essa doação que ele fez em relação à igreja ali, a construção, assim, expressivo. Não vou dizer que é algum outro culto que ele não tenha dado aí oferta, mas coisas normal como os outros fazem. Mas essa foi uma ajuda muito importante. Quero até, já que estamos mencionando o nome dele aqui, publicamente agradecer ele por essa grande ajuda para a nossa igreja, que foi muito importante, que Deus abençoe ele. E só concluindo aqui, Oliveira, o Sr. Luiz, devido a isso, ele ter esse coração de ajudar, Deus só tem abençoado ele. Ou seja, quanto mais você planta, mais você colhe. A nossa colheita, a gente define o tamanho dela no dia que a gente vai fazer a plantação. O dia que o agricultor vai plantar, né, estamos aqui entrando na era da soja aqui, né? Então, ele quer colher quantas toneladas, quantas sacas de soja. Isso ele define na quantidade de terra que ele vai plantar, na quantidade de semente que ele vai lançar na terra. É o tanto que ele quer colher amanhã. E quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. E Deus tem, né, porque muitos diziam para ele assim, quando ele se converteu, quando começou a participar da igreja, muitos começaram a dizer para ele, você agora virou fanático, entendeu? Você largou tanta coisa lá fora e você agora paga para ser crente, entendeu? Você tem que estar dando dinheiro para... Isso aí o pessoal fizer lavagem na sua cabeça, você dando dinheiro, você vai quebrar. Muitos amigos dele, pessoas bem próximas dele, do nível dele, etc. Muitos falaram isso, você vai quebrar. Se ficar aí ajudando essas pessoas, instituições, igreja e tal, você vai quebrar. Porque ele ajudou igrejas assim, em várias partes do Brasil e do mundo. Eu sei de igrejas que ele ajudou, projetos missionários fora do país. Centro de recuperação, tem um centro de recuperação em Ourinhos, que ele deu uma ajuda muito grande a manter centro de recuperação de dependentes químicos. Enfim, e o pessoal dizia, você vai quebrar. E o que aconteceu? Deus só foi multiplicando, ele só crescendo. E aí o pessoal, onde alguns começaram, não pode. Eu não cresço, como que o Luiz cresce tanto? Como que ele prospera tanto? O pessoal, a primeira coisa que falaram para ele, falou assim, desse jeito daqui uns dias está andando a pé. Você vai ter que vender esse avião seu e andar a pé.
Mas o que aconteceu? Aí, pouco tempo depois, né, uns 2, 3 anos depois que o pessoal dizia isso, ele foi lá e comprou um avião zero, entendeu? Aí foi nos Estados Unidos e buscou um avião zero. Aí o pessoal fala, Oliveira, aí é onde começaram a dizer assim, ó, sabe por que isso? Que o Luiz cada vez mais rico, comprando avião zero e etc. É que essas igrejas, ele é dono dessas igrejas. Aí citaram que a igreja batista, igreja presbiteriana, renovada, é tudo dele. Ele falou assim, o Luiz é o dono dessas igrejas arrecadam dinheiro para ele, para você ver o cúmulo do absurdo. Essas igrejas, pelo contrário, a gente recebemos a ajuda dele, e nunca, graças a Deus que nunca precisou, né? Tipo assim, a gente nunca, nem um sapato, falou, ô seu Luiz, né? Até porque ele não faz isso em espera disso, mas eu falo assim, nem em forma de gratidão. A única coisa que nós demos para ele na inauguração foi uma placa assim, de homenagem, em gratidão, porque foi uma ajuda importante, né? A cobertura, porque a gente está gastando ali, construindo, não pode parar a construção. Aí você tem que contratar uma outra empresa que vem e fazer essa estrutura metálica. Então, além das despesas de estar construindo, os pedreiros você tem que estar pagando. E depois vem outra empresa que colocar tudo de uma vez, pesa demais. A gente não tínhamos condições naquele momento de fazer isso. Então foi uma ajuda muito importante, num momento muito importante. E quero deixar aqui a minha palavra de gratidão, né, a ajuda do irmão Luiz, da irmã Janete, que Deus recompense eles cada vez mais, a ele e toda a descendência dele, a família dele. O senhor fazia parte, inclusive, das primícias das igrejas antigamente, e hoje a Batista Nacional está num modelo interessante de congregações pela cidade. Salvo engano, eu pelo menos já conheço 3. Não sei se bate o número, é isso? Isso, Cidade Alta, bairro Vila Nova e bairro Boa Nova. A igreja, nesse formato, o senhor considera a Igreja Batista Nacional uma igreja inclusiva, pastor? Porque nós tivemos recentemente, e o assunto veio muito em evidência, a visita do Papa ao Brasil. Certo. E isso foi muito levantado pela Igreja Católica. Certo. Olha, vai revolucionar, porque agora o Papa ele defende uma instituição inclusiva. Como que o senhor considera, partindo desse princípio, como que o senhor considera a sua igreja, a Igreja Batista Nacional, a igreja com qual o senhor faz parte? Certo. Senão daqui a pouco vão achar que é a igreja do senhor também. É uma igreja inclusiva? É uma igreja, por quê? Porque a igreja, ela não discrimina ninguém. Nós temos que olhar numa visão dentro da palavra de Deus, né? A igreja, qual a postura da igreja? A igreja, ela não discrimina ou trata pessoas diferente por questões de, por exemplo, posição social. Posição social. Como que nós olhamos as pessoas? Como a Bíblia nos ensina. Olhamos as pessoas como seres humanos que Deus criou, criaturas de Deus, que precisam ter um encontro com Deus, que precisam ter um relacionamento com Deus, que precisa conhecer os princípios de Deus e viver esses princípios aqui na terra. Então, ela não discrimina. A igreja, ela é uma igreja que acolhe e recebe todo tipo de pessoa, mas prega o evangelho da transformação. A igreja, ela ama o pecador. Nós amamos o pecador. Não importa o tipo, a classe, o que ele cometeu, ou comete, ou deixou de cometer. A igreja, nós amamos o pecador. Como Deus ama. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. O homossexual. Tá aí um exemplo. Por exemplo, nós amamos o homossexual? Sim, amamos ele. Por quê? Porque ele, como qualquer outra pessoa, são pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Nós precisamos pregar a palavra de Deus e amá-los como amamos qualquer outra pessoa. Então, nós amamos as pessoas. Agora, pastor, o senhor concorda com a prática do homossexualismo? Não. Por quê? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela condena a prática.
não a pessoa. A palavra não está condenando as pessoas, porque tanto ele quanto eu preciso de Deus tanto quanto ele, tanto quanto um homossexual. Senhor Dias, nós amamos o homossexual, a igreja é inclusiva. O senhor realizaria um casamento gay dentro da sua igreja? Oliveira, não. Eu não. O que o senhor pensa a respeito da legalização? Olha, Oliveira, se eu creio na Bíblia Sagrada, se eu sou um cristão convicto. Cristão, o que é um cristão convicto? Um cristão convicto é um seguidor de Cristo. É alguém que segue o que Cristo viveu e ensinou. Alguém que segue, porque somos chamados de evangélicos. Por que essa palavra evangélicos? Porque somos cristãos que seguimos os evangelhos. Ou seja, o cristão segue Cristo, segue os ensinamentos de Cristo. E os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles narram tudo entre aspas, né? Tem coisas que não está narrado na palavra que Jesus fez. Mas os livros que nós temos da Bíblia que narram o que Jesus praticou, o que Jesus fez, o que ele praticou e o que ele ensinou, o que ele pregou, estão nos 4 evangelhos. Por isso somos chamados de evangélicos, porque procuramos seguir o máximo. Nós procuramos servir o máximo possível os evangelhos, o que Jesus pregou e ensinou. Amar ao próximo, amar os nossos inimigos, orar pelas pessoas, perdoar, né? Pregar a palavra de Deus, enfim, amar a Deus e amar ao próximo. Então, diante disso, se eu creio, se eu sou convicto e creio na palavra, creio nos evangelhos, não tem como eu fazer um casamento, entendeu? Ainda que um dia venha a lei aprovar, eu não posso fazer isso. Eu não posso, eu não faria. Você pode ter absoluta certeza que eu não faria e não farei. Não é contraditório com relação ao nome inclusivo? Não é como o senhor disse, a igreja é inclusiva, ao passo que o senhor não aceita fazer o casamento gay dentro da igreja, isso não é contraditório? Tá, não é contraditório, por quê? Porque, veja só, quando eu disse para você que a igreja ela é inclusiva, ela está aberta a todas as classes de pessoas. Porém, para a pessoa se tornar membro da igreja, ele precisa se converter. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, quem crer, se arrepender dos seus pecados e for batizado, será salvo. É isso que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16. Então, quem crer, se arrepender dos seus pecados e for batizado, será salvo. Então, João capítulo 3, Jesus diz, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que é um novo nascimento? Não vou aqui pregar o que é um novo nascimento, mas o novo nascimento é essa mudança de vida, é deixar a vida de pecado. Por isso que eu disse, nós amamos o pecador, não o pecado. Então não importa se a pessoa era assassino, homossexual ou adúltero, ou um prostituto, ou enfim, ou um mentiroso, que também é pecado. Não importa se ele ouviu o Evangelho e quer uma mudança de vida, quer servir a Deus, e ele se arrepende dos seus pecados, se ele se converte, ele passa a fazer parte da igreja, ele passa a ser membro da igreja. Então, uma pessoa para ser membro da igreja, ele precisa ser convertido, ele precisa se converter, ele precisa renunciar ao pecado, seja renunciar a qualquer tipo de pecado, não só o homossexualismo, mas qualquer outro tipo de pecado. Por exemplo, se ele é um beberrão, ele precisa abandonar. Se ele é um viciado em drogas, ele precisa abandonar o vício. Ele precisa abandonar. Partindo desse princípio, nós já tivemos homossexuais aqui também nesse programa. Muito se falou ultimamente em cura gay, deputados falando nisso, e alguns deles colocaram, olha, a gente nasce assim. Afinal de contas, o homossexualismo, no seu entendimento, é uma doença ou é um pecado, pastor?
Olha só, é uma escolha, é uma opção. A pessoa não creio que nasce assim? Não. Na sua opinião? Não. Isso não existe nenhuma prova científica. Ou seja, pelo contrário, há provas científicas, tá? A ciência prova que nenhuma criança, nenhum ser humano nasce gay. Entendeu? Ele não nasce. Não é uma doença. Eu não considero isso como, em si, uma doença. Mas a prática é uma escolha. É uma escolha. Claro que das pessoas que eu já atendi, já conversei, entendeu? Nós temos na igreja pessoas que já foram, que praticaram o homossexualismo, hoje não praticam mais. Conheço vários, temos membros da nossa igreja assim, inclusive alguns que já são até casados, têm família, entendeu? Tanto do lado feminino quanto do lado masculino. A maioria, infelizmente, a maioria são crianças que são assediadas e abusadas quando criança. A grande maioria aí Trauma. não sei dizer para você assim, numericamente certinho a porcentagem, mas eu diria assim para você que passa de 80%, 90% das crianças que vão para essa prática são crianças que foram abusadas. Eu atribuo os demais à criação, porque há casos que eu sei, por exemplo, de mãe que queria muito uma menina e nasce um menino, mas ela, na formação, no tratamento intencional, ela trata essa criança como fosse uma menininha. Então, entendeu? Interfere. Influencia muito, influencia, né? A criança nessa formação, nesse desenvolvimento, entendeu? De educação da prática sexual, ela é influenciável. A criança é influenciável. Então, essa formação, essa educação influencia muito. E o assédio que ocorre demais. Oliveira, acredito sim que você tem noção, mas muitas pessoas, Oliveira, não têm noção da quantidade de abuso que existe, abuso de criança, principalmente entre familiares, entre parentes. É grande demais. Fica aqui até um alerta aos pais, crianças. Por exemplo, não é que eu assim, eu confio nas pessoas, sim, Oliveira. Mas diante de tantas coisas que ocorrem, às vezes, no lugar que você mais confia, em casa, nós sempre tivemos um procedimento. Nossos filhos não posam na casa de ninguém. Não posam. A não ser na casa lá da avó. Entendeu? Nossas filhas, eu quero posar na casa de uma coleguinha, eu quero ir lá, etc. Não posso. Vamos viajar, vamos deixar. Não, nós não deixaremos. Porque Deus nos deu a responsabilidade de nós cuidarmos até a idade maior. A gente responde. As famílias pecam muito nessa questão, pastor? Porque casos que eu conheço, assim, geralmente foi esse excesso de confiança. Porque vem, às vezes, de coisa onde a gente nunca espera. Quem imagina, Oliveira, que um pai é capaz de pegar uma criança de 6 anos de idade e abusar? Entra na sua cabeça um negócio desse? Não entra. Não dá para... Quem vai imaginar assim? Não entra a gente fala assim, poxa, eu vou deixar aí minha filha porque o avô, um tio, vai pegar uma criança indefesa e fazer Você confia, jamais passa na cabeça da pessoa. E é onde acontece a grande maioria dos casos. É um sobrinho, é um tio, é um primo, entendeu? Vou posar na casa do tio, lá meus primos, minhas primas, brincar, etc. Acontece demais. Então, tem que cuidar. A maioria das crianças vem disso daí. Isso é comprovado. Então, muito, muito importante essa educação, etc. Então, a igreja, ela é inclusiva, sim, porque ela recebe. Qualquer pessoa que vem, ela vai receber.
mas nós vamos pregar o Evangelho, a palavra, o Evangelho de transformação, de mudança, ou seja, voltar àquilo que Deus estabeleceu, a viver os princípios de Deus, princípio da família, princípio da família. Deus criou Adão e Eva. Então, ali começa toda a formação familiar, toda a base familiar. Toda a base familiar. A criança, ela precisa da figura do pai e da mãe. Por que o senhor atribui aqui a desestrutura familiar? O senhor falou agora há pouco em estruturação familiar e tal. Hoje a gente percebe famílias muito desestruturadas. Isso causa consequências muito grandes, pastor. Com certeza. A violência. Por que isso? A violência, essa rebelião, essa juventude tão revoltada que nós vemos hoje, praticamente, com certeza, são consequências o que a gente vê hoje na sociedade. A sociedade, na verdade, é uma foto, o raio-x das famílias. Tudo que a gente vê hoje acontecendo na sociedade, essas loucura da mãe pegar o filho, jogar dar descarga lá no banheiro, de matar, de uma criança ir lá matar os pais, enfim, o que a gente vê constantemente, Oliveira, isso aí na verdade é um raio-x, é apenas uma foto do que as famílias estão vivendo, é consequência da desestruturação familiar. A sociedade, a violência, a maldade, essa crueldade, tudo que nós estamos vendo é consequência. E por que isso vem se agravando cada vez mais? Porque a desestruturação familiar, né, é muito grande. Principalmente, assim, uma coisa que vem crescendo muito, por exemplo, separações, divórcio, é muito, assim, por motivos banais. Vira moda, porque na televisão o artista, ele pode, aí as pessoas se espelham, os ídolos. Quais são os ídolos da sociedade? A maioria, entendeu? A culpa é da mídia? Não em si a mídia, entendeu? A mídia, ela tem os dois lados, né? A mídia é um instrumento muito importante. A comunicação é uma das coisas mais importantes Tanto é que as próprias igrejas começaram a utilizar muito do espaço. Exatamente. O senhor é exemplo disso. Muitas pessoas podem estar reconhecendo esse instante, porque faz, antes do nosso telejornalismo ao meio-dia, a sua participação, pastor. O que o senhor pensa a respeito da utilização da mídia pelas igrejas? Algo que tem crescido muito. Tem igreja que é dona de canal de televisão. Certo. A mídia, em si, ela é uma ferramenta, é uma bênção. O uso dela, o mau uso dela, como o dinheiro é uma bênção, como uma faca, vou dizer, por exemplo, uma faca não é muito útil. Imagina uma cozinha sem uma faca. Sem uma faca. A faca é um instrumento muito útil, mas você pegar uma faca para enfiar em alguém, para cravar em alguém, para tirar a vida de alguém, você está usando um instrumento de uma maneira muito errada. A faca não foi feita para matar as pessoas, para tirar a vida de alguém, para furar alguém, mas ela foi feita para a cozinha. É ótimo. Então, o mau uso daquele instrumento que é o grande problema. O que o senhor quer dizer? Tem igreja utilizando de forma errada? Não é nem isso, mas tem também. Mas existe também. Dizer que todas usam certinho, não. Há também há pessoas que usam de forma errada. Pode usar do poder da mídia para finalidades erradas. Entendeu? Então, não vou dizer assim que 100% que usam, mesmo igreja evangélica, não vou dizer que 100% usam corretamente. Sem citar nomes, mas exemplifique casos para a gente, pastor. Claro, sem citações de nome. Fica difícil, por exemplo, eu usar a televisão para, por exemplo, a mídia e principalmente usar o evangelho ou o nome de Deus para exploração. Então, é uma coisa assim que eu já não concordo. Eu acho que a televisão, por exemplo... Exploração financeira? Por exemplo, eu acho que a televisão você deveria usar, né? Por exemplo, nós temos emissoras, por exemplo, televisão que pertence à igreja, mas a igreja às vezes não utiliza
entendeu? Essa televisão para pregar o evangelho, mas utiliza para tantas outras coisas que, claro, para levantar recursos financeiros, para se manter, existem várias razões, mas eu acredito, se Deus nos desse para nós, se nós tivéssemos essa capacidade e condições, estrutura, para termos um canal de televisão, só existe uma razão para a gente ter um canal de televisão daí. Por que Deus daria um canal de televisão para a igreja? Para pregar o evangelho do reino de Deus. Para pregar o evangelho do reino de Deus. Então, algumas coisas que, assim, não estou dizendo que cada um vive o seu, né, onde cada macaco no seu galho, mas não serviria para mim. Se Deus nos desse, assim, e até hoje o espaço que a gente teve, que a gente utilizou dentro da mídia, foi unicamente com finalidade de pregar o evangelho do reino de Deus. Pastor, estava até previsto a caixa preta nesse bloco, mas o assunto rendeu tanto que não deu. A gente vai ter que fazer uma parada e os dois temas que estão dentro da caixa preta ficam para o próximo bloco. É um instante só, não saia daí.